A Cracolândia tem bandidos para candidato? Mas é claro, fez o Ademar. Só bandido? Não, só a palavra é sua. Como é que faz pra pessoa que não trabalha usar droga? Tem alguém doando droga lá? Você acha que tem alguém doando droga lá todo dia? Não. Você paga imposto Isso, na cidade, pô. Que isso. vai te eleger e que vai cobrar do prefeito. Deus te ouça, é isso que eu queria ouvir, que vai me eleger, vai ser isso aí que vai acontecer. Sabe onde fica? Como é que você vai? Não, tudo bem, você pega o Waze, eu quero saber se você conhece a cidade. Não, eu vou te falar, eu vou pegar a linha pro Jabaquara, eu tenho apartamento em Jabaquara. Jabaquara, o representante de Jabaquara, pô. Claro, mas qualquer cidadão. Não sei mas qualquer uma pessoa que quer dificuldade dirigir a cidade, pô. Pra quando dirigir eu a cidade. vou dirigir a cidade, eu vou pilotar o ônibus. Eu não conheço a cidade, talvez igual você conhece, mas eu conheço mais de gente do que você. Eu conheço mais de certo que você, conheço mais de riqueza. Provavelmente. Conheço um monte de coisa a mais. Isso faz a gente ser diferente um com o outro? Não. Agora, quem tá pronto pra servir? Você tá num partido político? Eu não. Eu tô. Então você já não pode servir o povo. Você enriqueceu tão rápido o Você acha rápido? Não foi. Bate uma pergunta com outra pergunta. Isso É uma estratégia pensada ou acontece assim, sem o senhor perceber? Não, Acontece assim. Não, isso eu não falei. Eu acompanho o Twitter, eu vi nas suas redes, inclusive. Não, você não viu porque eu não escrevi isso. É por isso que eu pedi pra você verbalizar pra saber de onde você tirou. É o seguinte. Pablo, tudo bem? Tudo Atrasado bem. Porque o aeroporto aí tava congestionado ou não deu pro seu helicóptero? Tava congestionado, era o elevador. Era o elevador? É. Ah, bom. E eu acabei subindo de escada pra. É bom pra saúde, eu acho, o coração. Muito bom. Não é bom? Vou perguntar, esse PRTB que você faz, parte daquele do aerotrem ou não? Do Levi? É. É esse mesmo. É esse mesmo. É. Tá bom, só para saber porque eu tava meio confuso aqui. Você tem um plano de governo escrito? Tá sendo escrito. Tá SP50. sendo ou você tem? Ninguém tem um plano de governo Ninguém escrito. tem? Tá todo mundo fazendo. Todo mundo faz. Nenhum candidato tem? Nem tem candidato, são pré-candidados. O que é uma hipocrisia, né? Porque nós estamos fazendo campanha aqui, cobrar de você, se você for prefeito, eu vou pegar teu plano de governo e dizer, você não cumpriu o que está aqui no plano de governo. Não, vamos falar, vamos fugir disso. Agora deixa eu fazer. Não, uma coisa Posso concluir a pergunta? Pode. Você não tem plano de governo escrito ainda, não? Não, ninguém Então tudo tem. que você está dizendo são coisas que você viu na cidade. Então, como é que nós vamos cobrar de você se você for prefeito, se eu vou pegar teu plano de governo e dizer, você não cumpriu o que está aqui no plano de governo? Vou pegar o plano de governo aqui, por exemplo, de presidente. Eu fui candidato a presidente e esse aqui tem um plano de governo, porque está pronto. Agora, nenhum outro candidato fez plano de governo, porque está na fase de fazer isso, né? Essas próximas Mas semanas. quando é que a população vai saber para poder na hora da escolher o convenção. prefeito, pô? Então vamos lá, o plano de governo chama SP50. Então, a nossa intenção é levar São Paulo para 2050 antes de terminar 2030. Não, tudo bem, mas... Deixa eu terminar. Na prática... Não, na prática eu tenho a data, né? Tem a convenção. Conhece a convenção? Uma coisa é opinião e outra coisa é lei. A Cracolândia tem bandidos para candidato? Mas é claro que tem bandido. Mas só bandido? Como é que alguém... Não, só a palavra é sua. Como é que faz pra pessoa que não trabalha usar droga? Tem alguém doando droga lá? Você acha que tem alguém doando droga lá todo dia? Não, eu só queria entender como o senhor encara os dependentes químicos que estão na Cracolândia. Não, lógico, não é dependente químico só não, é abandonado pela sociedade. Enquanto cada um conta a sua própria história, perdemos a revolta em ver pessoas jogadas na rua. Eu tô revoltado com isso. Eu vi uma entrevista só dizendo, eu vou chegar metendo o pé na canela. É possível fazer isso num sistema que não muda há tanto tempo? Como é que o senhor vai angariar alianças, caso seja eleito, para tentar meter esse pé na canela e fazer tudo isso? Como é que é seu nome? Roberto. Roberto, você consegue contextualizar o negócio do pé na canela? Do que eu tava falando? Sim. O que era o assunto? Você estava dizendo que ao chegar para fazer as suas ações na prefeitura, você iria, de algum modo, chegar chegando. Desculpa, você está errado. Eu falei em relação aos jornalistas que são intempestivos. Mexeu com a categoria. Não tem problema. A categoria que treine e fique forte para aguentar o trampo. Intempestivos? É isso, intempestivos, que são intransigentes, muitos são militantes. Eu não falei isso em relação ao governo, eu sei como é que o sistema funciona. Eu fui candidato, tomaram o partido, fui eleito deputado federal, derrubaram o partido de novo, só que dessa vez não vai acontecer. E como é que seria então? É o seguinte, na canela é assim, ó. A gente pode muito bem ser propositivo. Vamos falar de São Paulo, vamos falar. Não, mas eu quero falar da sua vida. Então vai levar na canela toda vez. Não, sim, mas... Não, só para corrigir, porque o que você acabou de fazer foi pegar um negócio fora de contexto e ligar com outro. Com a política é muito simples. Não dá para chegar metendo o pé na canela. Não, nem no mundo empresarial. No mundo empresarial ninguém constrói nada grande sozinho. Na política, ninguém muda um país ou uma cidade em 4 anos. Isso é um processo de gente que tem que fazer por 50 anos. E eu entrei na vida pública justamente por isso. Não adianta querer falar, vamos moralizar tudo. Agora, da minha parte, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Você está na região central de São Paulo, não sei se você conhece por aqui. Isso. Já esteve aqui antes, aqui se chama Centro Histórico.
Aquele prédio ali. Muito mal cuidado, muito a biblioteca tombado, municipal, você conhece ali, tá pertinho e tal. Muita... Vamos supor que você saísse, nós estamos na rua Major Quedinho. Sim. E você saísse aqui agora, de transporte público, para ir no Capão Redondo, como é que você faria? Primeiro é fazer pergunta, né? Pergunta onde que está a estação mais próxima, onde se tem ligação de metrô. Vamos pegar lá pro Jabaquara. Você não sabe onde fica. Como é que você vai? Tudo bem, você pega o Waze, eu quero saber se você conhece a cidade. Não, eu vou te falar, eu vou pegar a linha pro Jabaquara. Eu tenho apartamento em Jabaquara. Jabaquara, o Capão Redondo de Jabaquara, pô. Então, eu vou pegar pro Jabaquara, que é onde eu tenho apartamento, e dali eu vou pegar a conexão para chegar no Capão Redondo. Você não sabe chegar no Capão Redondo por... Não, é o seguinte... transporte, você não sabe. Eu sei chegar. Fazendo pergunta, eu sei chegar com o meu próprio carro. Claro, mas qualquer cidadão. Não sei qualquer uma pessoa que quer dirigir a cidade, pô. Para dirigir a cidade. Eu vou dirigir a cidade ou vou pilotar o ônibus? Você está me dando um cargo para pilotar o ônibus para chegar lá no Capão Redondo? Eu tô querendo que você diga que conhece a cidade. Eu conheço a cidade. Agora, você conhece as 28 mil quadras que tem na cidade? Você foi em quantas? Mas eu não sou candidato a prefeito. Não tem problema, eu não sou candidato a motorista de ônibus. Não, você é candidato a prefeito. Agora você falar para mim, não, você tem que levar 60 pessoas no Capão Redondo, eu vou com humildade falar, não, você pode contratar outra pessoa que a gente precisa de alguém que já conheça a linha de ônibus. Você não sabe chegar lá. Você usa transporte público? Peraí. Você usa transporte público? Qual que é a lógica? Você já pegou metrô na sua vida? Já peguei metrô. Quando? Quando era jovem? Você era na faculdade? Eu estudei escola pública. Eu estudei escola pública. Eu sei, já na faculdade de Direito de São Francisco, a escola não é pública, né? Não, é pública, mas paga por nós, pelo contribuinte. Não, eu estudei na escola pública e fiz faculdade trabalhando como atendente de call center. A faculdade é privada da Universidade Paulista. Vamos lá. Você quer perguntar pra mim como é que faz pra chegar no Capão Redondo? Com transporte público. Se eu quiser, eu vou a pé. Se quiser, eu vou você não chega a pé, você não chega. É muito longe, meu. É muito longe. Sabe por que eu chego? Aí você vai ser assaltado no meio caminho. Então vamos lá. Vai perder o celular. Não, vamos lá. Vou te explicar por que eu chego. Eu sou um Ultraman, já percorri uma distância de 452 quilômetros em 35 horas e 17 minutos. Não, então, mas bom você saber. Retira a pergunta. Se você é Ultraman, eu já retiro a pergunta. Não, aí você tem que saber. Você quer que eu chegue no Capão Redondo de ônibus, eu vou chegar. Você quer que eu chegue correndo, eu vou chegar. Você quer que chegue de helicóptero, eu vou chegar. Não, eu entendi. Você está procurando um motorista. Não tem que mostrar. Se tiver no recrutamento de seleção para motorista de ônibus, eu não vou. Do metrô mais perto daqui? Não tem problema, eu desço aqui e faço pergunta. Quem tem boca vai aonde? Vai onde quiser. Isso vai mudar, não vai mudar nada. Sabe o que é isso? É uma tentativa de falar assim, você não conhece. Deixa eu te falar, eu não conheço a cidade talvez igual você conhece, mas eu conheço mais de gente do que você. Eu conheço mais de certo que você, conheço mais de riqueza. Provavelmente. Conheço um monte de coisa a mais. Isso faz a gente ser diferente um com o outro? Não. Agora, quem está pronto para servir? Você está num partido político? Eu não. Eu tô. Então você já não pode servir o povo na mas eu sou como jornalista aqui prestando serviço público. Ou seja, mas como prefeito você pode? Não, claro que não. Agora, abrir vaga, só um pouquinho, abrir vaga para motorista de ônibus, eu não estou cadastrado nessa vaga. Para levar alguém lá no Capão Redondo, não. Agora, não tem nada que eu não consiga fazer. Você falar para mim, você dá conta de fazer tal coisa, não, um pouquinho que eu vou estudar isso aqui e vou fazer. Ou vou contratar um especialista para isso, não sei, não tem difere, tanto faz. Mas foi boa a provocação, gostei. E aí, o senhor falou desse pé na canela nos jornalistas que querem falar sobre você e não sobre a cidade. Não, meu sonho é todo mundo falar de mim. Não, se não falar de mim, como é que o povo vai saber que eu estou disputando? É que eu acho que as coisas elas se mesclam. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido. Eu queria saber se o senhor tomou vacina contra a Covid e de que forma conduziria o programa de imunizações da Prefeitura de São Paulo. Sem politicagem, ouvindo especialista. Vamos lá. Você não está fazendo campanha, você está fazendo pré-campanha. É o que diz a lei. É verdade, não. Já lei, exatamente. É o seguinte, a população vive da prestação de serviço da prefeitura. Imagina o tamanho de um RH, você conhece bem, que tem todos os professores da rede pública, tem todos os médicos de atendimento, tem todos os funcionários das redações. Deve dar milhares e milhares de pessoas, não tenho ideia quanto tem. Como é que você poderia gerir esse departamento de RH da prefeitura, que presta serviço, para que aumentasse a produtividade e que as pessoas tivessem um retorno melhor daquele imposto que ela paga e não tem de volta? O que é que está no teu plano de governo? Já te falei que o plano está sendo construído. Não, tudo bem, tá certo. Sobre vai ficar pronto antes da eleição, não? Não, tem que apresentar antes. Vai ficar pronto aí até dia 5 de agosto. 5 de agosto vai estar pronto. Eu acredito que os outros também vão apresentar isso aí. Eu pergunto para você, fala dos outros, pô.
É porque, pra você tirar o parâmetro, se o prefeito da cidade, que tem a máquina na mão de 11 bilhões... Eu não tô falando com você, eu sei, o prefeito... O dia que ele vier aqui, eu não vou perguntar pra ele. Mas é engraçado, é que eu tô falando dos outros, você falou da população, você tá falando dos outros também. Eu tô falando do quem paga imposto na cidade, pô, que vai te eleger e que vai cobrar do prefeito. Deus te ouça, é isso que eu queria ouvir, que vai me eleger, vai ser isso aí que vai acontecer. É o seguinte. Com o poder de Deus e a graça do povo. Agora você marcou o ponto. Agora você botou nocaute. Então, sobre... Eu tô falando o seguinte, nós temos milhares de pessoas dentro desse grande RH da prefeitura. Não estou falando do funcionário da RH. Estou dizendo o seguinte, como é que a gente vai aprimorar o atendimento da tecnologia saúde, com uma participação maior dos funcionários, com retorno melhor dos funcionários, é isso que então, você respondesse aqui pro pessoal. Agora você foi mais claro. É porque antes você estava ipsis literis e estava no sentido estrito. Agora você abriu o sentido... pareceu que estava fazendo uma conferência de RH com a sua resposta. Mas é o que você chamou, ipsis literis ali, agora você abriu... Você abriu o lato sensu agora, sentido... Estava indo bem no exemplo corporativo, mas aqui nós estamos falando para o povo, o pessoal que vai votar, pô. Então vamos lá. Esses milhares de funcionários da prefeitura, para conseguir atender milhões de pessoas, não tem como atender se não for com tecnologia. Você me fez uma pergunta e ficou sem resposta na segunda parte sobre a saúde. Tem mais de... fugindo da resposta, desculpa. Acabando de falar. Saber qual é a solução para isso. Eu já tinha respondido. A segunda vez, eu vou responder a terceira, tecnologia. Aí eu falei do 5.6, aí você interrompeu. Isso é absolutamente vago. Mas como é que você vai chegar na Lua? Tecnologia. Porra, mas eu não tenho foguete, eu não tenho... Vai a pé então, sem tecnologia, para ver se você consegue chegar lá. Tem que ir com tecnologia mesmo. Não, tudo bem, mas agora, isso é muito vago, desculpa, isso é muito vago, meu. Ótimo, sabe o que acontece? Você não espera responder nenhuma, você quer fazer a pergunta e a resposta ao mesmo tempo? Posso responder ou não? Não, eu quero que você dê essa... Primeiro você foi estrito senso, aí eu respondo se não quer. Aí depois você anda no lato senso, mas não deixa responder. Você leva lá para cima? Queria saber do dia a dia, da prática. Como é que você melhor respondi aqui a segunda parte. Como é que você atendido melhor um posto de saúde que fica aqui pertinho? Eu estava respondendo, você interrompeu. Terceira interrupção. Tá bom. Vamos lá. Naquela segunda resposta sobre que eu falei que tem mais de 400... saúde, 400 mil pessoas em fila. Como é que organiza um negócio desse se não for com gestão tecnológica? Quem foi o melhor e o pior prefeito de São Paulo e por quê? Tem que falar o melhor. Talvez o Adhemar de Barros foi o melhor por ter investido em infraestrutura. De longe o melhor. Foi governador do estado também, concorreu 4 vezes à presidência da República, foi perseguido no governo militar também, foi exilado, depois voltou. Eu acho que ele foi uma das pessoas que mais construiu essas avenidas e, sendo governador na época, rasgou essas rodovias aqui na cidade de São Paulo. Ele é amado e odiado também. Agora, o pior, sem dúvida, é o Haddad, que ele continua demonstrando a incapacidade de alguém que não sabe fazer gestão. Né? O apelido dele agora é taxa, porque tudo ele sonha em taxar alguma coisa. O preço que ele pagou por metro. Qual foi o prefeito que abriu as avenidas? Adhemar. Abriu não, né? Porque essa cidade tem 470 também, anos. Adhemar de Barros? Adhemar de Barros. O velho Adhemar? Esse mesmo. Que era conhecido como o Rouba Mais Faz? Eu não sei se ele era conhecido. No livro de história está escrito que ele era famoso. Aí você trouxe a parte que é o que eu dei. Não era Maluf? Rouba Mais Faz? Esse pessoal aí. Se for olhar para resultado, e dependendo do que falaram dele, foi o que construiu coisas absurdas, né? O Adhemar de Barros. Agora, o pior é, sem dúvida, o Haddad, né? Gastar tantos milhões para pintar a ciclovia, para ver promete para os pobres alguma melhoria e foi prefeito e não conseguiu. Alguém realmente ineficiente, principalmente como ministro de Estado, não sabe o que está fazendo ali, está ferrando a nossa vida. Mas você foi na época que estava lotado de gente lá ou não? Não, fui não. É perto da OAB. Eu vou na OAB e vejo lá. Agora, você sabe como está hoje ou não? Hoje está terrível. Eu vi um grupo... desculpa, hoje está limpa. Não tá. Eu fui lá. Não, eu fui lá há 3 semanas atrás, não estava limpa. E eu vi um grupo de turistas. Tem 2 Praça nessa cidade, pô. Colocaram... Fizeram... Eu fui na OAB, na CASP, vocês conhecem ali? Você foi no dia que deram a limpeza lá? Alguém viu, tá vindo um apresentador de TV aí. Eu pego meu metrô na Serra. Eu vou te falar o que aconteceu na escadaria ali. Ali na escadaria da Serra, eu vi um monte de americano assim, ó, desesperado. Não tem mais. Um monte de gente desesperada por conta de quê? De morador de rua, de gente aproximando ali. Ali na escadaria, desculpa, você não foi na mesma praça que eu fui, é outra. É o que eu tô te falando. Se você que é humano... Eu vivo aqui no centro da cidade. Se você que é o centro histórico. Se você que é humano tá conseguindo ter onipresença igual Deus, então a gente precisa de pôr você para prefeito. É você que tem que ser nosso prefeito, então, a partir de agora. Você. Paulo Marçal. Obrigado. Queremos deixar, então, a palavra final para você, agradecer a sua vinda aqui conosco para falar o público que vai escolher o futuro prefeito de São Paulo.
Com a graça de Deus e com a confiança do povo, eu quero construir isso. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu sou o mais resistente desses pré-candidatos. Eu sou o que mais prosperou e vim de baixo. Minha conversa é reta, meu papo é reto. Eu não estou aqui querendo poder, porque alguém da riqueza que eu já construí já tem um poder que quiser, tem agenda livre. Eu sou o que mais tem coisa a perder. Eu já fui até ameaçado de morte, eu não vou arregar, eu quero servir a cidade de São Paulo e levar a gente de volta para o futuro. Obrigado, viu? Achei muito proveitosa a entrevista. Obrigado aí pelo respeito. Obrigada. Não teve canelada aqui com ninguém, você viu? Tô tranquilo. Tá bem, né? Gostei das provocações. Vou pegar o metrô, vou lá no Capão agora. Capão Redondo. Ela vai fazer confusão. Tem outro Capão bonito. Só quem é de lá. Vai fazer confusão entre Capão Bonito e Capão Redondo. Então vamos lá. Continua a música do Racionais. Só quem é de lá sabe o que acontece. Só quem é de lá. Tá vendo? Você não... rapaz, você não deu conta de continuar a música, você não pode me cobrar negócio de ônibus. Por falar em música, você está na única rádio comercial que toca música 100% brasileira. Se fosse falar aí de música brasileira, qual é a sua preferida? Vou continuar então do Racionais MC. Tô de rolê na quebrada, tô de Paraty filmada. Segura essa aí, ó. Tamo junto. Muito obrigado, então. É nóis. Bom. Você enriqueceu tão rápido, Você acha rápido? Não foi 2010 que você falou que não tinha dinheiro nenhum? Não, 2010 não, 2011, 2012, 2013 começou a ter dinheiro, trabalhando. O senhor já percebeu que o senhor sempre rebate uma pergunta com outra pergunta? É uma estratégia pensada ou acontece assim, sem o senhor perceber? Acontece assim, sem o senhor perceber. Isso é um princípio de sabedoria. Foi o processo de você conseguir se tornar essa pessoa tão rica. Como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Na verdade, todo mundo é rico, né? Só que a escassez não deixa as pessoas prosperarem. Em uma dessas entrevistas, uma sabatina, você falou uma frase que me chamou a atenção. Você falou para os jornalistas e para os presentes ali o seguinte: vocês conhecem São Paulo de andar acelerando e freando. Eu conheço de cima. Você não teme que isso possa soar para o eleitor como arrogância e soberba? O Brasil tem uma mentalidade de demonizar a riqueza, por isso que o nosso povo é pobre. Como é que você pretende chegar lá? Porque as últimas pesquisas estão te mostrando com 7 a 10% de intenção de voto. Isso? O último Datafolha te mostra com 10% de intenção de voto. A Veritá está mostrando com 14,6%, empatado tecnicamente com o Nunes. Você viu essa da Veritá? Tem várias pesquisas na praça. A gente pode citar um monte aqui. Eu posso também. A minha pergunta é sobre estratégia. Como é que você pretende chegar no segundo turno? Não vai ter segundo turno. Eu não estou pretendendo chegar em segundo turno. Eu pergunto para o senhor se se sente pronto para comandar uma cidade como essa, em que o senhor mesmo disse, o contingente muito grande de gente que vive para trabalhar, enquanto que o seu universo é um pouco diferente, né? Em outras entrevistas mesmo, você disse que abrindo o celular em 30 segundos você ganha não sei quantos mil reais. O senhor se sente pronto para lidar com essas pessoas e problemas reais da cidade de São Paulo? Carla, você estudou na escola pública? Estudei. Eu também. Que mas o senhor é de Goiânia, né? Sim, todo judeu ensina a sua criança desde pequeno. Eu nem sou judeu, só que eu gosto de estudar. Quando uma pessoa faz uma pergunta e ela responde prontamente, ela responde debaixo das suas emoções e seus sentimentos. E na maioria das vezes está errado. Ela faz essa pergunta... então você está refletindo sobre a questão para poder... É o normal que todo ser pensante faça. Deveria. Que ele abra uma pergunta para que essa pergunta abra um ponto de reflexão na cabeça dela. Por que você quer entrar no sistema? Na verdade, não é eu que quero, é o povo que precisa. Então, uma grande diferença. Não sei se foi proposital, você falou assim, por que você quer entrar no sistema? Não, eu não quero entrar no sistema, eu quero colocar pessoas que não se curvam para esse tipo de sistema. Agora, Marçal, não parece incoerente você falar que não busca poder ao fazer a comparação justamente com a sua vida privada, né, sobre a quantidade de empresas que você toca, sobre as vontades que você tem de construir um dos maiores prédios. Isso, de certa forma, também não é buscar o poder? Ou não, no teu ponto de vista? Não é meu ponto de vista, é a base lógica natural. Mas, em geral, então, o senhor se sente pronto? Mesmo sem encarar o trânsito todos os dias, É o que eu quero te falar. É uma pena. Eu tô com um sonho novo. Sabe qual que é o sonho? Parar de andar de helicóptero em São Paulo, porque o prefeito é incompetente. Porque se o prefeito tivesse, eu acredito que se der uns 14 a 16 meses e aplicar essas soluções que eu tô falando, vai todo mundo achar que é feriado em São Paulo. E você foi pauta da imprensa em 2 ataques à candidata Tabata Amaral. O primeiro, ao falar que ela não seria uma boa prefeita porque ela não era mãe e não tinha família. O segundo, você trouxe para o debate político algo muito ruim, né? Você colocou o suicídio do pai dela e deu a entender que ela teria sido responsável pelo suicídio do pai.
Você acha que isso é elevar o debate político? Você acha que as pessoas que olham para você e olham para todos esses fatos conseguem identificar você como candidato que conseguiria levantar a moral, levantar a qualidade do debate político no Brasil? Você se arrepende dessas manifestações contra a Tabata? Não, a manifestação não foi contra ela, não. E para mim ela não é candidata. Ela quer ser a mulher que representa as mulheres, mas ela não passa de uma garota que está amadurecendo. E todo mundo vai amadurecer um dia, eu entendo. Isso doeu nela, doeu em você, doeu em todas as feministas, doeu em muita gente. Agora existe um viés, principalmente de vocês da mídia, de pegar isso e falar, ele é misógino. Não, só estou falando, ela é uma menina ainda. Isso é ilegítimo, chamar alguém de menina, de imatura? Não, ela vai amadurecer. Pessoas falarem, o Pablo não tem experiência política. Política vem de politeia, que significa no grego organização de cidade. Eu sou a pessoa que ama organizar a cidade, até que eu estou construindo uma junto com outras pessoas. Assim como você me cobrou no início da entrevista, você não tem experiência política, ou seja, quem tem entrou um dia. Então, é a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que eu não tenho esquema com ninguém. Vou chegar metendo o pé na canela, e quem é cheio de experiência política está amarrado em 300 acordos, e por isso que o dinheiro não chega na mão das pessoas. Os caras estão fazendo a minha vida virar um inferno. Eu estou debaixo de ameaça de morte, vocês não comentam nada. Você já comentou isso algum dia? Não. Tudo que está acontecendo eu aguento meu tranco sozinho. Se vocês pegarem seus celulares, que é o que vocês vão fazer durante essa batina, vamos pesquisar uma coisa aqui do Marçal. Eu duvido que vocês consigam achar alguma notícia boa a meu respeito. E eu já fiz muita coisa boa, já ajudei muita gente. Só que eu não pago notícia. Só que aí, ao contrário de gente que não gosta de mim, que só quer me sarrafiar pelos meus ideais, porque eu defendo espiritualidade, eu defendo família, eu defendo prosperidade, que parece que é tudo contra o que as pessoas do centro intelectual desse país defendem, você só vai achar coisa ruim. Se você ficar pesquisando meu nome, até eu falo, cara, o que a gente tem que fazer? Eu tenho uma vontade de comprar uns 10 sites desse igual de vocês, o UOL, Folha, para ver se controla esse país. Estou falando sério. Respeito demais a imprensa, mas o desafio que eu faço para todo mundo que está assistindo é pesquisa meu nome, ver quantas casas eu já construí, quantas famílias eu já restaurei. Não, só ver quantas milhares de pessoas prosperaram. Você não vai ver notícia boa ao meu respeito. Por que a mídia é desse jeito? É uma coisa muito simples. Mas o que você está dizendo? Você tem vontade de comprar sites de informação para... Site tipo UOL, para manipular as informações que vão ser publicadas? Pra falar a verdade. Não, mas se você falar a verdade, pra falar a verdade tem que pagar, ué. Pra falar a verdade tem que pagar. Tá igual a pesquisa eleitoral de 2022. Eu sentei com alguém e falei, mas por que eu não saio de 1% pra presidente? Porque pagaram pra você não subir. Você disse há pouco que é o storytelling que move o mundo. É claro. Você, na resposta anterior, disse que os quatrocentões de São Paulo deveriam ter medo de você, porque você vai ensinar quem tá nas classes sociais mais baixas a melhorar. E você, algumas semanas atrás, fez críticas ao presidente Bolsonaro quando ele declarou apoio ao Nunes, e agora, no começo da nossa entrevista, verbaliza a crítica, por favor. Você falou que não precisaria nem do Lula nem do Bolsonaro. Nenhuma dessas você é advogado e eu não fiz nenhuma dessas declarações. Tá na mídia. Não. Tá na mídia é o seguinte, você está culpando alguém. Verbaliza a declaração que eu vou responder. Vai lá, verbaliza. Exatamente. Ipsis literis, por favor. Exatamente essa. Qual foi? Você não precisava nem do Lula nem do Bolsonaro, que políticos eram iguais, e que você seria... E o que nós precisamos? Sozinho não, com o povo. Preciso de Deus e do povo. Mas deixa eu terminar a minha. Então, peraí só um pouquinho. Peraí, só para não embolar com as pessoas. Aí eu volto no storytelling. É o seguinte, primeira coisa, essa fala que você está trazendo foi quando eu fui candidato a presidente da República e eu resolvi isso com o Bolsonaro. Recentemente. Não, você... Quando o Bolsonaro declarou apoio ao... Não. Você está confundindo e acompanhando o tweet de 2022. Não, isso aí eu não falei. Estou acompanhando o Twitter, eu vi nas suas redes, inclusive. Não, você não viu porque eu não escrevi isso. É por isso que eu pedi para você verbalizar para saber de onde você tirou. É o seguinte, eu resolvi isso com o Bolsonaro, apoiei ele, fui financiador da campanha dele, ajudei ele, tá tudo resolvido entre eu e ele. O que você viu foi tweet, tipo fofoca na internet, eu te entendo. Não foi, mas vamos... Então prova, pega aí e mostra. É só você mostrar. Não tô criando animosidade, só você tá pondo... Posso fazer a minha pergunta? Deixa eu terminar de responder. Você acabou de verbalizar que eu falei isso agora. Você tá intempestivo, doutor. Para quem tá assistindo, intempestividade no mundo jurídico, eu também sou jurista, posso ajudar você que tá assistindo, é quando alguém fala uma coisa que tá fora do tempo. Isso aconteceu em 2022. Resolvi isso com o Bolsonaro e não disse nada disso. Sobre ganhar uma eleição, quem ganha sempre é o povo e não é o candidato. Então vamos lá, vamos terminar a primeira resposta e a gente volta no storytelling, você complementa a pergunta. O que nós precisamos entender é muito simples. Quem ganha é o povo. Mas você acha que o papel da imprensa é falar bem? Não, é falar a verdade.
Você pode falar do Pico dos Marins, mas fala, esse cara tá ajudando o povo lá do Sul. No Sul ainda saí de fazedor de fake news, eu fui o cara que mais ajudou. E não tem uma notícia falando, o Marçal mandou 206 carretas, 3,9 milhões de quilos, parou todas as suas empresas, usou todos os seus aviões, usou seu network, nem zero notícia. Mas aí a bonitona lá do Globo News, junto com o governo que banca a notícia, ele é o fazedor de fake news. E junto um Paulo Pimenta que quer ser governador ou senador do Rio Grande do Sul e começa a falar o que quer. O que acontece? O povo já não é bobo mais. Quando vocês falam pesquisa, fala isso. Que pesquisa? Cada uma das pesquisas é enviesada do horário que faz a pesquisa. Se você for na Quebrada, por exemplo, e fizer pesquisa durante a semana, vai dar um resultado, porque quem está lá é um nem estuda e nem trabalha. Se você for no final de semana, quem trabalha vai estar lá. Eles vão estar no descanso. Aí a resposta da pesquisa é outra. Mas se você fizer pesquisa comigo, com a União Brasil, né? Eles que estão fazendo, eu já falei, não precisa, porque a gente precisa de um câmbio de energia. 63% das pessoas declaram aqui na cidade de São Paulo que não vão seguir orientação de padrinho político. Se essa pesquisa estiver certa, eu estou certo. É o seguinte, o Bolsonaro, ele não tem essa paixão e nem o movimento bolsonarista tem essa paixão com o Nunes. Isso é amarração eleitoral municipal, que é a mais perigosa de todas. Gente que é de direita apoia PT em alguns lugares no Nordeste por conta de conveniência e a gente entende. Agora, de quem que eu preciso? Eu preciso do povo. Muito simples. A Kramer acabou de falar, você tinha uma expectativa. Não, ela que tinha expectativa e ela que fez essa pergunta. Eu não tinha essa expectativa. Não falei isso pro Bolsonaro e não falei isso pra ninguém. Fui lá, peguei alguns conselhos dele, 3 conselhos, ele me deu 3, eu já executei 1 e estou terminando de executar o 2. E se der certo eu executar o 3º, a gente vai vencer a eleição. Então, assim, meu irmão, cuidado com essa verbalização, porque ela foi intempestiva. Ela aconteceu. Meia verdade o nome disso aí. O público pode acessar. Não, o público não pode acessar, não. Você tem que provar. Até sugiro você pôr seu Instagram, provar e eu vou lá e comento. Nossa, me desculpa, você tá certo. Eu não verbalizei isso. Vamos lá. A outra sobre o storytelling. Que eu não falei. Você falou que o storytelling move o mundo. Claro. 3 ponderações suas. Em determinado momento você disse que São Paulo tem alguns 400ões. Não foi esse o termo, mas foi o que você... Faz o favor de, quando você abrir aspas, não colocar palavras na minha boca. Não falei isso aí. A terceira coisa que você tá fazendo. Não, tudo bem. Não tá bem. Quando você verbaliza, não, só um pouquinho. Como é que você chama, doutor? Cássio, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você abrir aspas sobre uma pessoa, você jamais verbaliza em verdade. Então você não falei 400ões. Riquinho, não foi o tema que São Paulo tem. Eu também não falei riquinho. Se você quiser verbalizar a minha fala, você vai falar o jeito que eu falei. Ou então você fala, eu na minha axiologia acho que você falou. Não é axiologia. Fala a palavra. Verbaliza a palavra. O termo, mas então se não lembra, pergunta direito. Não abra aspas. Fala a sua cabeça. Ele move o mundo. É isso porque mesmo. Você tem essa preocupação com essas pessoas pobres numa evidente insinuação colocando elas contra os ricos de São Paulo, que foi uma tática histórica. Isso é coisa de esquerda, cara. Não é uma é isso que eu estou dizendo, por isso que eu estranhei, por isso que me marcou. Agora sim. Foi historicamente uma tática. Agora sim, você está falando, da sua impressão. Deixa eu terminar. Deixa ele concluir, senão vocês vão ficar discutindo. Não é usar o pela rádio não conseguem entender. Não é usar o storytelling para cravar uma bandeira contra ideais, eventualmente, aos quais você é contrário? Vamos lá, então. Agora você... É porque, assim, a gente ia criar uma animosidade, porque você abriu aspas e inventou palavras que eu não falei. E rapidamente, eu acho que você está mencionando a entrevista que ele deu no dia 6 de junho para o UOL, porque lá na entrevista... Eu não falei essas palavras, ele está inventando. Não, estou falando de agora. Não, os 400 você mencionou agora. Vamos lá, então. Nessa entrevista você mencionou o seguinte, não fui buscar apoio do Bolsonaro, não pedi nada a ele. Eu falei isso aqui Conheço o capitão e ele não gosta que as pessoas lhe peçam nada. Ele é um cara que tem repulsa a isso. Não fui lá fazer nenhum pedido, saí de lá com a cabeça erguida. Almocei com ele, passamos umas 2 horas juntos. Eu nunca jamais fui lá para lhe pedir apoio. 0. Não fui pedir medalha. Foi ele quem me deu e fiquei muito honrado. Fui pedir conselho. É essa entrevista que você está mencionando, Cássio? Não, mas foi concedida no dia 6 de junho de 2024. Que é no segundo turno, caso 6, né? Não fui atrás do apoio do Bolsonaro, a linha ideológica dele é contraditória do Nunes, que tem o partido amarrado com o PT. É isso. Ou seja, o que você leu não é o que ele falou. Essas foram as aspas mais... mas o que você está falando é outra coisa e ele estava trazendo outra. Assim, vamos de forma republicana baixar aqui a energia. Só peço para todas as vezes que você direcionar a palavra abrindo aspas com o meu nome, não inventar coisas. Só isso. Eu usei um termo, não exatamente o termo seu. Mas você fez a ponderação. Não, por 3 vezes você fez isso. Mas vamos continuar o debate sobre o storytelling. Como que eu vou ficar contra os ricos se eu sou super rico?
Quem divide o país é quem ideologicamente quer diminuir a potência da nação. Nós temos que abençoar o rico para ele continuar prosperando e ele falar assim, ó, toma aqui mais emprego, para dar a chance para as pessoas terem acesso a isso e falar, deixa que eu resolvo. Eu também vou gerar emprego e fazer a maior escalada social que a gente já assistiu na história. Entrevistas, é possível ver que o senhor tem atacado bastante no Nunes. É lá que vai vir o seu voto, por exemplo? Tirar votos do Ricardo Nunes? O Nunes nunca teve voto para prefeito, ele veio de um cargo de vice, ele é herdeiro, então ele vai experimentar a urna como prefeito pela primeira vez. Porque você acha que é possível você pegar voto, por exemplo, do Guilherme Boulos? Você imagina você parar lá na quebrada e perguntar, seu voto é de quem? A maioria tá nem para isso, é igual o campeonato de futebol, só no final que o povo decide. Tem gente que fica sacaneando todo ano e fala, põe o nome do Boulos aí, porque parece que ele defende a gente. O que o Boulos fez por esse povo? Então, lá em 2022, você esteve com um grupo no Pico dos Marins, né, que foi uma notícia que repercutiu depois por causa das más condições climáticas que levaram a um resgate do Corpo de Bombeiros. À época, o capitão que estava conduzindo ali aquela operação, ele trouxe ali em uma das entrevistas que ele concedeu a seguinte frase: ele foi totalmente irresponsável, subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamento e colocá-las sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente já viu no Pico dos Marins. Diante da repercussão, à época, depois o senhor acabou fazendo uma manifestação também por meio das suas redes sociais e dos vídeos que você grava, dizendo, eu não mandei ninguém subir, eu fui na frente, fui lá, subi e resolvi. Ah, Pablo, e se alguém tivesse machucado? Cada um subiu sob a sua responsabilidade. Na verdade, eu não sei onde você leu isso, eu subi 5 horas depois do grupo, eu não subi na frente do jeito que você está lendo aí. Isso é notícia, né? Exatamente. Notícia é um problema. Aí você fala o seguinte, eu vou escrever agora, eu que decido o que devo fazer. Como que você olhando para trás, como é que você vê esse processo que gerou tamanha repercussão e sobre principalmente dizer que não tem responsabilidade pelas pessoas que estavam com você? Como é que você pretende conduzir também esse diálogo a partir do momento em que, caso isso aconteça, você se torne responsável pelas pessoas ocupando um cargo público? A verdade é uma tremenda cagada subir a montanha com um problema climático, né? Se a gente soubesse disso, a gente não teria subido. Só que no meio do caminho dessa ação. Claro, é só um tolo que não aprende. É só um Lula, Biden da Silva que não aprende com a coisa que é. É só um povo que vota errado numa pessoa e não aprende, é possível. É claro que foi uma tremenda cagada. Então, assim, se a pessoa aprende, ela tem que ter pelo menos humildade e falar, fez uma cagada e acabou. Agora, isso aí, cara, virou essa sensação toda porque foi comigo. Porque quando a gente desceu, ninguém falou nada, não ia virar nem notícia. Aí alguém do Corpo de Bombeiro olhou, o Marçal, esse é o problema. Tudo na vida que acontece com alguém que é famoso, ainda mais perseguido, meu Deus do céu, vira o auê. Ninguém machucou, ninguém arranhou. Agradeço o Corpo de Bombeiro, foi uma grande cagada e tá tudo certo. Amadurecemos, crescemos e você conhece o amadurecimento de alguém pelos erros que ela assume e não precisa repetir. Você prometeu apoiar o Ronaldo Caiado em 2026 na eleição presidencial? O Ronaldo é meu amigo de muitos anos. Caso o Bolsonaro não esteja elegível, eu já falei isso para ele. Dependendo de qualquer acordo que ele quiser, a pessoa que a gente vai apoiar é o Bolsonaro. Aí alguém fala, mas o Bolsonaro tá apoiando o Nunes. É aí que tá o jogo de xadrez. Tá apoiando até a hora que alguém revelar para ele. Eu ia perguntar. Deixa eu só terminar ali de raciocínio. O acordo com a União Brasil passa por um apoio a Ronaldo Caiado e esse acordo está fechado? Vamos lá, União Brasil, o nome é União, né? É o Rueda, ACM, Caiado. O Caiado é meu amigo de muitos anos, tem meu respeito, e eu já respondi que o apoio a ele está vinculado a o Bolsonaro continuar inelegível. Isso se eles vierem a gente acertar os ponteiros. E às vezes eu acho que o teu discurso até aparece no discurso, de certa forma, de alguém da esquerda contemporânea. Por exemplo, o capitalismo popular estava no Brás e falava que queria dar instrumentos para aquelas pessoas do Brás se emanciparem. Então eu acho que o teu discurso, às vezes, é um discurso que foge da polarização, ao mesmo tempo fez você fugindo para dentro da polarização. Até porque todo mundo sabe que você representa mais o espírito bolsonarista do que o Nunes. Até por conta que o Segre colocou aqui, que você é outsider, assim como o Bolsonaro foi em 2018, assim como Milley, assim como Trump. Então, às vezes, eu acho que você quer se apegar na polarização e, ao mesmo tempo, você quer fugir da polarização. O que você acha? Você é o quê? Você é pró-polarização? Quer pegar quer capitanear essas ideias da direita? Estava no CPAC, né? Ou você quer colocar algo novo na mesa? Cara, na verdade eu sou governalista, mas como é que eu vou explicar pro povo se eu não tenho poder? O poder político. Então eu nem vou mais trocar nesse assunto, porque até eu explicar isso, acabou a eleição.
só sei de uma coisa, eu sou um cara que gosta de gente, eu sou pró-povo. Agora, a polarização é a coisa mais normal do mundo. Ninguém quer saber de um campeonato onde tem 8 times prontos para vencer o campeonato. Vai para a semifinal com 4, a final com 2. A polarização é isso. É um braço de time de um lado, um braço de time de outro. Você vai para uma luta, você vai fazer uma luta, ninguém quer saber, a gente quer ver a rivalidade. Isso é a dicotomia do cérebro. Como que você contra um negócio que é 100% natural? A notícia para mim, para quem não sabe... Só quer ter um veículo de comunicação. Não quero 10. Para manipular a informação. Isso é da sua boca, você que tá falando. Não, o senhor já que te respondi. Manipular saiu da sua boca. Landim, você falou manipular. Não, a Fabíola reforçou e eu falei assim para ela. O senhor disse que quer ter veículos de informação para falar a verdade, que eu queria responder a Fabíola. Publicarem as informações boas. Verdade. Ela falou boa, eu falei verdade, você tem que estar em sintonia. Ela foi ou não foi, Fabíola? Perguntei. É isso mesmo, ela perguntou, é para mandar notícia boa, não, para falar a verdade. Mas falando de pesquisa, candidato, o senhor falei a verdade. A gente vai saber no primeiro turno, a gente vai saber quando as urnas forem fechadas, a contagem for feita, quanto cada candidato vai ter. O senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde para o Boulos em rejeição. O Lula tinha maior rejeição, foi presidente da República. E o senhor não deixou claro ainda como que o senhor vai chegar. O senhor diz que não vai ter nem segundo turno, que o senhor vai chegar no primeiro turno. O povo de São Paulo é direto no ponto. E o senhor diz que precisa conquistar o povo, que os bolsonaristas não vão seguir o que o Bolsonaro está dizendo quando conhecerem o senhor, mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o método. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, ué. Eu vou contar a receita para você? O senhor está defendendo a candidatura do Bolsonaro? Corrigir, é pré-candidato. Pré-candidato. Senão depois vai dar o senhor está defendendo a candidatura do Bolsonaro em 26, acima aí dessa conversa que o senhor está tendo com a União Brasil. O senhor esteve com ele, o senhor já disse que gostaria de ter tido, né, o apoio dele. E o senhor mencionou que ele apoia... Carol, eu não falei isso. O senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro. Isso são palavras suas, desculpa. Todas as vezes que vocês falarem, você falou, abrindo aspas, eu vou corrigir. Não, o senhor, eu fiz uma entrevista com o senhor, eu perguntei, o senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro? O senhor me respondeu, abre aspas, quem não gostaria, fecha aspas. Então é diferente. Porque é um apoio importante. Presta atenção, então é muito Deixa eu continuar a minha pergunta, pré-candidato. O senhor tem essa proximidade com o Bolsonaro? Tem. E como é que o senhor se sente vendo ele apoiar o Ricardo Nunes, que não é uma pessoa que nasceu no seio da direita, talvez não pense como o Bolsonaro, não tem as mesmas afinidades que o senhor tem, e hoje a gente vê que a pesquisa Datafolha mostra que 42% dos eleitores do Bolsonaro votam em Ricardo Nunes e apenas 22% votam no senhor. Quer dizer, o apoio do Bolsonaro, né, o Bolsonaro dizer para as pessoas votem no Ricardo Nunes surte efeito. As pessoas votam no Ricardo em vez de votar no senhor. Como que o senhor se sente vendo isso? Ele deve estar há 2 anos fazendo campanha, entregando um monte de obra, está bem interessante. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor que pensa, ele não é movido por essa paixão aí não. As pessoas estão me mandando mensagem, principalmente os bolsonaristas, falando, caramba, tipo, que entrevista foi aquela no Jovem Pan? Que entrevista foi aquela? Vai ser mais uma aqui que pessoas vão acordando para a realidade, e até agradeço o espaço de vocês para a gente mostrar o que eu estou fazendo. Existe uma desconfiança, muita gente acha que eu estou dando golpe de marketing, acha que eu estou de brincadeira, né, correndo risco de vida, que eu fui ameaçado de morte verdadeiramente, registrei aqui na delegacia de São Paulo. Tem gente que acha que eu vou parar meus negócios, que tem um valor de mercado de bilhões, para ficar fazendo gracinha. Só que as pessoas estão descobrindo aos poucos. Um bolsonarista roxo aqui falou, se você for o que você está falando, eu vou te apoiar. Eu respondi para ele, eu sou mais do que eu estou falando, eu estou falando o que você pode ouvir por enquanto. Considerando que a gente tem um público evangélico que impacta no resultado das eleições, e isso é inclusive pauta de partidos políticos, do próprio presidente Lula, que é impopular nesse meio, e paralelamente muito popular com o Bolsonaro, considerando que esse público impacta nas eleições, você consegue explicar qual é a sua religião e se você, se for cristão, se você está vinculado a alguma igreja, se você tem pastor, se você tem uma comunidade, se você presta contas a algum líder, ou se você é do time adepto aos desigrejados, e como isso pode impactar a sua performance? Não vai impactar na performance, mas a verdadeira religião, já que você está me interpelando dessa forma, está em Tiago 1:27, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros e se afastar de toda a contaminação que há no mundo. O senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Você tá agora o senhor está dizendo... Não, para esclarecer. Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Só um minutinho. Não, deixa eu terminar. Estava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. O seguinte... Se o Bolsonaro
tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser. Marçal. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele que ele é o comandante dessa organização criminosa? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é ilação, não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. Todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022. A Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. O senhor é alvo de investigação da Polícia Federal por causa da campanha do senhor de 2022. Qual que é a suspeita da Polícia Federal? Qual que é a acusação? De que o senhor usava o dinheiro da campanha, que foi parte paga pelo senhor, parte de doações, para contratar empresas do senhor, para usar... Dinheiro meu, da minha esposa e de um sócio. Isso, para usar os jatinhos, os jatinhos do senhor, né? Quando o senhor precisou se deslocar na campanha, o senhor contratou a sua própria empresa de jatos. A dúvida é, o senhor teme que esse processo possa levar o senhor à inelegibilidade e como que o senhor vai tratar o dinheiro desta campanha? O senhor vai contratar suas empresas de novo? Vamos lá. Brasil que está me assistindo. Eu doei o dinheiro, minha esposa doou e um sócio doou. Não tem R$1 de dinheiro público. Eu sou jurista, fiquei 5 anos na academia de direito. Eu tenho um corpo jurídico muito bom. Nós avaliamos e falamos: nós vamos contratar um táxi aéreo para gastar R$20 mil por hora, R$30 mil por hora? Não, vou usar a minha máquina que eu gasto R$8, R$12 mil por hora. E tudo está muito bem declarado. Só que a tática é simples. Vamos criar um embolo, vamos noticiar isso para o Brasil inteiro. E o mais bonito de tudo é que eu quero agradecer vocês. Esse é meu grilo pessoal com mídia. É que 6 horas da manhã os caras estavam lá. 6h15, sei lá, 6h30, todos vocês publicaram ao mesmo tempo. Parece que vocês fazem parte do mesmo rolê, sabe? Isso é uma ilação que você Isso não, isso é real que eu tô falando. Não, é uma ilação. Não. Acho que existe um rolê. É porque não faz sentido todos publicarem ao mesmo tempo. Eu tava acompanhando. Eu tô falando de uma coisa que aconteceu comigo. Se vocês ganharam alguma coisa com isso, eu não sei. Isso aí é outra ilação que você tá fazendo. Como é que é? Vocês têm um grupo do WhatsApp aí põe a notícia e todo mundo posta junto? O senhor que vive nas redes sociais sabe quando a notícia acontece, a gente tá lá em cima da notícia. Mundo junto. Nas redes sociais. Assim, 18 canais de comunicação soltam. Quando acontece uma operação da Polícia Federal, ela divulga, tá até no site dela. Você pode acompanhar. Entendi. Eles divulgam ao mesmo tempo. Todo mundo tá lá. Entendi. Tá no site da Polícia Federal. Iniciada uma operação. O cara tava lá na minha garagem, postou a foto, aí ele mandou pro lugar, saiu automaticamente. Mas tudo bem, é só pra gente pensar aí. Zero. Não tem nada de errado nisso. Tá correndo o inquérito, eu espero, né, que a polícia estava lá em casa. E aí, cadê os documentos? Que documento? Então tudo aí é digital, nós estamos na era digital, o maior respeito do mundo. E eles todos sem graça, né? Tipo, o que nós estamos fazendo aqui? Tem que cumprir ordem, eu entendo. Só que é aí que está o detalhe. O presidente da República tendo um poder de mandar na Polícia Federal é uma lástima. A gente tem 3 poderes, a gente precisava de ter uma cobrança em cima desses 3 poderes para alguém que ajudou o ex-presidente da República, porque eu ajudei e financiei também a campanha do presidente. Alguém me pôs numa lista para me perseguir. A minha esposa, dentro do banheiro lá de casa, com a federal lá dentro, falou: agora você desiste desse trem de político. Falei: agora que eu vou até depois do fim. Eu acredito de verdade que o Bolsonaro, pela simplicidade dele, né, a mídia soltou lá de forma
chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir, e ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões. Não foi a mídia. A Polícia Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Nós hoje na Folha de São Paulo. Isso, não é errou. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal dentro do relatório colocou um número e depois se corrigiu. Ou seja, fez uma fake news e depois corrigiu. A Polícia Federal não faz notícia, a Polícia Federal faz investigação, não faz nem fake news nem news. Então isso aí não Eles virou notícia? fizeram uma avaliação das joias e corrigiram essa avaliação. Então esse não é o papel foi da isso, Polícia é para criar uma impressão errada, foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia... A Polícia Federal não faz fake news, eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois corrigiu. Eu sou contra 100%, não precisa ficar inventando conversa, fale a verdade. Só que passar pano, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Em 2010, o senhor foi condenado por participar de uma quadrilha que desviava dinheiro dos bancos pela internet. O senhor nunca chegou a ser preso, porque quando o processo transitou em julgado, a sua pena já estava prescrita. Graças a Deus. O senhor acha que essa condenação, ela coloca injusta. Uma mancha moral para o senhor ser prefeito de São Paulo? Não, meu pai me ensinou a ser homem, nunca toquei nada de ninguém. Essa quadrilha que você fala, eu nem sei quem é, nem sei que quadrilha que é essa. Eu consertava computador para um cara e um dia eu fui lá e tomei um processo de 13 anos. De Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. O senhor acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. A gente carrega todos os dias da zona leste para o centro da cidade o país chamado Uruguai nas costas. É desumano uma pessoa ficar 73 minutos ou 2 horas. Imagina, tem gente que trabalha aqui em Osasco, a pessoa às vezes leva 2 horas só para chegar e depois 2 horas para ir embora por causa do horário de pico. O que a gente precisa é descentralizar esse mecanismo. Eu ia perguntar para o senhor, o prefeito tem uma agenda forte na questão de mudança climática. O senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Qual que é a agenda do senhor, se o senhor for prefeito, para combater os efeitos da mudança climática aqui em São Paulo? É interessante. Tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Olha o percentual disso. Vamos usar a matemática. As pessoas que estão se movendo com os helicópteros são as pessoas que tomam a decisão para isso aqui continuar prosperando. E eu só ando de helicóptero, é um sonho, eu tenho um sonho novo agora, é não andar mais de helicóptero em São Paulo. Libera o Rodoanel, tira a CEAGESP, eu vou apresentar isso no plano de governo que é SP50, que vai além de um processo eleitoral, e aí a gente não vai precisar de andar disso. Eletrificar a frota inteira que a gente tem em São Paulo. A gente colocar esses teleféricos, você sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo? Pela primeira vez na vida. Quantos anos você tem, Carol? 32. Pela primeira vez na vida você vai ver como é que é na cidade de São Paulo sem pisar no freio. Isso vai acontecer. Só que vocês ficam pegando no pé do 400/7 milhões. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Não é pegar isso é só para criar intriga entre rico e pobre, que é uma tática bem poderosa para as pessoas continuarem bloqueando as suas cabeças para falar, tá vendo? Tem avenida aqui em São Paulo que tem mais helipontos. O custo de cada tipo de transporte, é o tanto que polui. Ótimo, é o que eu quero, você não entendeu. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento, o cara que vem de fora para a cidade de São Paulo, ele estaciona ali com um preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é para pegar a caneta BIC e desapropriar um terreno. Pega esse terreno aqui, aí faz 10 andares para baixo, deixa o térreo aberto para fazer evento, e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando para dentro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje, o paulistano, tem 100 mil eventos por ano. Se a gente coloca os bolsões das 10 entradas de rodovia, faz um cinturão de teleféricos nas comunidades, não em outro lugar, para ligar no metrô, a gente coloca esses centros de empreendedorismo nas favelas, mais de 300 pode fazer isso. A gente para de arrastar esse povão na cidade, libera o Rodoanel, que é 44 quilômetros, essa liberação só é isso, libera o vermelho virar à direita. Pela primeira vez a cidade de São Paulo vai respirar no trânsito.
Pablo, para ser prefeita da cidade precisa ser casada e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou legal, a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? Mas a carta você gostou ou não? O seguinte, abri a carta da Tabata e o senhor virou e falou, ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe um problema de ter filhos, ela não tem condição, não dá conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase? Às vezes, até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez a postagem. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho ela uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina. Ela ainda é uma menina. E ela mesmo escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, eu sou uma garota e tal. Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso ser casado e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Inclusive, vocês são mulheres brilhantes, você tem sua carreira, então sim, eu respeito as mulheres, eu tenho minha filha, Isabela, de 2 anos, eu tenho a minha esposa, que eu casei virgem com ela, minha única namorada. Eu tenho minha mãe, que desde quando meu pai divorciou, eu sustento ela. Eu tenho a minha irmã, que um homem canalha, né, colocou um filho na barriga dela. E deixa eu só terminar. As que precisam sim, tem as donas Marias que não tem como, elas precisam de ajuda. As que não dão conta, as que querem, podem fazer o que quiser. Mas homens não precisam. Deixa eu só terminar, porque é um assunto delicado, aí é um homem contra 3 mulheres. Se eu terminar ali de raciocínio, você calça a batida. Não tem contra aqui não, é uma conversa. Então, agora, deixa eu terminar. Eu pedi pra terminar, Raquel. Você dizendo que sustenta sua mãe, sustenta sua irmã. Não, na verdade eu aposentei minha mãe e ajudo elas até hoje. No que preciso foi, elas têm a minha proteção e eu vou pra cima, mato e morro por causa delas. Então é o seguinte, a Tabata foi um pouco injusta comigo. Na hora que chegar a vez dela, pergunta se não foi eu que chamei ela pra conversar no WhatsApp. Chamei ela. Eu com muito respeito, trato ela com respeito. E aí depois disso ela foi lá e criou ilação, que eu sou estelionatário. Isso aí ela cometeu um crime, artigo 138 do Código Penal, que é imputar crime falsamente a outra pessoa. Ela ficou fazendo essa ilação. Eu não sou estelionatário e nem eu sou. Eu não sou bandido. Eu não estou devendo nada para ninguém. E aí que tá o detalhe. Ela forçou a barra. Só que nisso vocês não... Mas não começou. Quem começou não, eu só falei que ela precisa amadurecer. Mas se ela quiser... Não, é o seguinte, qual o problema que o mundo tem de entender que na minha visão a pessoa precisa aguentar o tranco? Candidato, ouvir verdade e falar. O senhor disse o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para situação de rua? Porque a família abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você tá tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não tô tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então, o senhor disse que o pai dela morreu. Não, então tá bom. O pai, ela tava aqui? Harvard. Se ela tava aqui, é pior ainda. Se ela tava aqui, é pior ainda. É papel da mulher cuidar da pessoa doente, é papel de todo ser humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu acredito que sim. Aqui querendo participar... Vocês, na vez que ela vier, vocês vão falar com ela sobre o artigo 138, que ela cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os 4 primeiros então pra que nós vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, candidato. O senhor falou que... Sim, eu já respondi. O que o senhor está falando agora que ela que ficou forçando. Tem duas falas suas. Primeiro essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, quando o pai dela cometeu suicídio. Ela estava no Brasil. O senhor falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? Eu estou responsável, eu falei, ué, mas eu já respondi, ué. O que está faltando de responsabilidade? O senhor é mais bem votado entre homens do que entre mulheres. Eu sou mais seguido por mulheres. O senhor acha que é resultado desse tipo de fala? Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve ser 60%.
candidato, o senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa se mata? Toda família é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata? Sim, senhora. Independente do drama ninguém familiar mata que do tiver nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajuda é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Só um pouquinho. As pessoas, elas vão tomando a decisão pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Eu sei como é que um vício funciona. E quando eu disse isso em resposta à nojeira que essa menina criou. Ela imputou um crime falsamente à minha pessoa. E eu não vi vocês tomando dor em relação a isso. Esse é o problema do Brasil. Você valida uma pessoa que está errada, que comete um crime porque você é do mesmo sexo. Esse é um se ela tivesse falado ao vivo, se ela tivesse numa entrevista falado que o senhor matou o seu pai. Tudo bem, eu vou falar, beleza, você é da polícia? Não é, eu sigo minha vida e vou continuar. Mas o que está em jogo é a prefeitura, o problema é a prefeitura de São Paulo. Então, se a prefeitura de São Paulo, esse assunto nem precisa mais discutir aqui, só tem 9 minutos para a gente discutir. Mas o que eu gostaria de esclarecer, o senhor falou que diz que ela é despreparada, que ela não aguenta o tranco. Não aguenta, por isso que ela ficou nessa choração. E aí o senhor disse que a credencial que o senhor tem a apresentar é o fato de pagar milhões em impostos, isso credencia para ser prefeito. Isso é palavra sua. Agora, o fato isso dela, é palavra sua. O senhor falou que paga milhões não em põe impostos. palavra na minha boca, não. Eu falei que ela é imatura por N motivos e que ela poderia empreender e fazer isso também. Tanto é que ela, no vídeo dela, fala: eu que trouxe milhões. Não, todo político é jumento do povo. A lei que manda ela trazer milhões, não foi ela que conquistou milhões. Só que as pessoas amam ouvir storytelling, amam ouvir, nossa, ela trouxe milhões para nós. Não, isso é vinculado na lei. Inclusive, eu sendo prefeito, eu vou virar jumento do povo, para levar recurso para todo mundo. Nós temos um problema grave na cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. O senhor está dizendo que é a responsabilidade de cada familiar, com certeza, cada família que tem ali, que deixou aquelas pessoas ali na Cracolândia. Qual seria a sua solução como prefeito de São Paulo para resolver a Cracolândia? Tratar essas pessoas como família, porque essas famílias já desistiram deles. Sabe quem vai ser seu vice? Vai ser uma mulher? Eu espero que seja mulher. Espera ou faz questão? É porque não é assim que funciona, né? Eu posso não falar. Mas só que eu acho engraçado, porque o senhor sempre fala do poder, não, podemos, vou fazer, vou acontecer. Não pode determinar que pode ser uma mulher a sua vice? Não tem esse poder? É porque a política não funciona assim, não é romance a política.